Você já parou para imaginar como seria viver em uma cidade onde as próprias muralhas eram adoradas como símbolos de proteção divina? Jericó, a cidade mais antiga do mundo, escondia atrás de suas imponentes fortificações uma realidade sombria que poucos conhecem. Enquanto os homens se gabavam de suas muralhas que tocavam o céu, as mulheres enfrentavam um destino cruel nos templos dedicados a Deus Astarté, onde eram forçadas a participar de rituais degradantes que desafiam nossa compreensão moderna. O que os livros de história não contam é que aqueles 36 israelitas mortos por causa de um único pecado foram apenas o começo de uma revelação muito maior sobre o sistema opressivo que governava Jericó. Quando arqueólogos descobriram os restos de altares com ossos de crianças sacrificadas, o mundo acadêmico tentou minimizar o horror do que realmente acontecia naquela sociedade. A verdade é chocante. Enquanto os reis cananeus mobilizavam exércitos comparáveis aos 30.000 guerreiros para conquistar Ai, mantinham suas próprias mulheres presas em um sistema religioso que as transformava em propriedade dos templos. O que você faria se descobrisse que sua filha ou irmã estava destinada a esse tipo de vida? Foi exatamente esse o dilema enfrentado por Raabe, que viu na chegada dos israelitas não uma ameaça, mas uma oportunidade de libertação. A queda de Jericó não foi apenas um evento militar, mas o colapso de um sistema social fundamentado na opressão feminina. Assim como as 48 cidades dadas aos levitas criaram uma nova estrutura social baseada na justiça, a destruição de Jericó abriu caminho para uma ordem completamente diferente. O que poucos compreendem é que as mulheres de Jericó viviam em condições tão degradantes que a queda das muralhas representou, para muitas, não uma tragédia, mas a única esperança de escapar de um destino selado desde o nascimento. A cidade de Jericó se erguia majestosa na planície do Jordão, com muralhas tão imponentes que pareciam tocar o céu. Para qualquer exército convencional, aquela fortificação seria um obstáculo intransponível. Porém, Josué enxergava além das aparências, compreendendo que mesmo as estruturas mais robustas não resistem quando se opõem aos desígnios divinos. Assim como os 36 israelitas mortos por causa de um único pecado, a cidade inteira estava prestes a experimentar as consequências de sua desobediência. Após anos vagando pelo deserto, os israelitas finalmente chegavam à terra prometida. Jericó representava a primeira grande prova de fé para o novo líder que sucedeu Moisés. Enquanto os habitantes da cidade confiavam na altura de suas muralhas, os israelitas depositavam sua confiança em algo muito mais elevado. É interessante notar como muitas vezes nos apoiamos em muralhas que construímos, sejam elas nosso status social, conta bancária ou aparência, quando deveríamos estar desenvolvendo nossa fé como arma verdadeiramente infalível. A fé demonstrada por Josué nesse momento crítico serve de lição até hoje. Quando confrontado com o aparentemente impossível, ele não hesitou nem questionou as orientações divinas. Sua postura lembra a estratégia posteriormente utilizada ao enviar 30.000 guerreiros para conquistar Ai. Confiar plenamente no plano, mesmo quando este parece desafiar a lógica humana. Quantas vezes nos deparamos com muralhas em nossa vida que parecem intransponíveis? Um diagnóstico médico preocupante, uma dívida que só aumenta, ou um relacionamento despedaçado podem parecer tão intimidadores quanto aquelas antigas fortificações. Para vencer essas barreiras aparentemente insuperáveis, precisamos cultivar a mesma atitude de Josué. Em vez de se intimidar com a magnitude do problema, ele manteve os olhos fixos nas promessas recebidas. O que são muros de pedra comparados ao poder do Criador? Com essa perspectiva, podemos encarar nossos próprios desafios diários. Talvez você esteja diante de sua própria Jericó neste momento, uma situação que parece não ter solução. Mas lembre-se, assim como aquela antiga cidade fortificada acabou caindo perante a fé inabalável, seus obstáculos também podem ser superados. A história de Jericó nos ensina que não importa quão intimidadora seja a barreira à nossa frente, a fé genuína oferece um caminho. Como as 48 cidades dadas aos levitas, que formavam uma rede de apoio espiritual por toda a terra prometida, nossa fé proporciona pontos de sustentação quando tudo parece desmoronar. Pense nos muros que você construiu em sua própria vida. Muros de medo, de insegurança, de orgulho. Talvez seja a hora de permitir que esses muros caiam,
para que algo muito melhor possa ser construído em seu lugar. Antes de enfrentar as gigantescas muralhas de Jericó, Josué enviou 2 homens em missão secreta para avaliar a situação. Esses espiões, ao adentrarem a cidade, encontraram abrigo na casa de uma mulher chamada Raabe. Embora fosse uma prostituta, ela demonstrou uma impressionante percepção espiritual ao reconhecer o poder do Deus de Israel. Como aqueles 36 israelitas mortos por causa de um único pecado aprenderam da maneira mais dura, Raabe compreendeu que resistir ao Deus verdadeiro seria fatal, e optou por aliar-se àqueles que o seguiam. A coragem de Raabe merece destaque nesta narrativa. Moradora de uma cidade prestes a enfrentar os 30.000 guerreiros para conquistar Ai e outros territórios, ela arriscou sua própria vida ao abrigar os espiões israelitas. Quando os soldados do rei vieram à sua procura, ela habilmente escondeu os 2 homens no terraço, entre as hastes de linho, e despistou os perseguidores. Este ato de bravura nos ensina sobre coragem em momentos decisivos. Quantas vezes perdemos oportunidades de fazer o que é certo por medo das consequências? Raabe nos mostra que, às vezes, é preciso enfrentar riscos para estar do lado correto da história. O diálogo entre Raabe e os espiões revela algo surpreendente. Ela já conhecia os feitos do Deus de Israel. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, declarou ela com convicção. A notícia dos milagres no Mar Vermelho e das vitórias contra os reis amorreus havia se espalhado, causando terror em todos os habitantes de Canaã. Este é um poderoso lembrete de como nossas ações e testemunhos viajam muito além do que imaginamos. Assim como as 48 cidades dadas aos levitas serviam como centros de influência espiritual, nossa própria conduta pode impactar pessoas que sequer conhecemos pessoalmente. O acordo selado entre Raabe e os espiões demonstra princípios de lealdade e honra. Em troca de sua ajuda, ela pediu proteção para si e sua família, amarrando um cordão vermelho na janela como sinal de identificação. Este símbolo, que muitos estudiosos comparam ao sangue do Cordeiro Pascal, marcaria sua casa para ser poupada durante o ataque. Nas complexidades da vida moderna, podemos nos inspirar nesse compromisso mútuo. Quando prometemos ajudar alguém em dificuldade, honramos nossa palavra. Quando alguém confia em nós com informações sensíveis ou vulnerabilidades pessoais, protegemos essa confiança como os espiões protegeram Raabe? A história de Raabe nos ensina sobre transformação e redenção. Esta mulher, inicialmente identificada apenas por sua profissão moralmente questionável, acabou sendo incorporada não só ao povo de Israel, mas à própria linhagem do Messias, conforme registrado no Novo Testamento. Assim como as 6 cidades de refúgio ofereciam nova chance àqueles que precisavam recomeçar, Raabe encontrou uma oportunidade de renovação através de sua fé nascente. Que inspiração para quem se sente definido por erros do passado. Sua história ecoa através dos séculos, lembrando que ninguém está além do alcance da redenção quando dá o corajoso passo de abandonar o sistema condenado ao fracasso e abraçar o caminho da verdade. Quando Deus revelou sua estratégia para conquistar Jericó, ela contrariava toda a lógica militar conhecida. Nada de catapultas, arietes ou túneis para derrubar as muralhas. Em vez disso, o plano consistia em marchar silenciosamente ao redor da cidade por 6 dias consecutivos, e no 7º, dar 7 voltas seguidas de gritos e sons de trombetas. Para generais experientes, isso pareceria loucura pura. No entanto, Josué não questionou. Ele entendia, como poucos, que aqueles 36 israelitas mortos por causa de um único pecado serviam como lembrete severo da importância de seguir fielmente as instruções divinas. A disciplina necessária para executar tal plano era extraordinária. Imaginem milhares de soldados, acostumados a gritar em batalha, marchando em completo silêncio, dia após dia. Cada passo era um exercício de autocontrole e confiança. Esta prática nos ensina algo valioso. Às vezes, o silêncio estratégico precede grandes vitórias. Em um mundo onde somos incentivados a reagir instantaneamente, fazer barulho e exigir atenção, talvez precisemos recuperar a arte do silêncio disciplinado. Experimente, diante de provocações ou pressões, responder com silêncio intencional, como aqueles soldados marchando em torno de Jericó. Os moradores da cidade provavelmente observavam perplexos aquela procissão silenciosa,
talvez inicialmente assustados, depois confusos e, finalmente, debochando dos israelitas. As muralhas continuavam intactas, aparentemente confirmando a superioridade de suas defesas. Contudo, enquanto marchavam, os israelitas estavam aprendendo uma lição vital sobre obediência mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Assim como mais tarde seriam designadas 48 cidades dadas aos levitas para a manutenção do serviço religioso, cada volta ao redor de Jericó era um ato de serviço dedicado, construindo o alicerce para o milagre que viria. O silêncio dos 6 primeiros dias criou um contraste dramático com o clamor do 7º. A tensão acumulada seria liberada em um momento preciso, amplificando seu impacto. Esta estratégia de contraste funciona em diversos aspectos da vida. Grandes oradores utilizam pausas estratégicas antes de pontos importantes. Negociadores habilidosos sabem quando calar para tornar suas palavras mais poderosas. Até mesmo na comunicação interpessoal, saber alternar entre escuta silenciosa e expressão clara pode transformar relacionamentos. O silêncio não era ausência de ação, mas preparação para o momento decisivo. Cada dia de marcha testava a fé do povo. Era tentador questionar: estamos apenas caminhando em círculos? Ou isso é ridículo, precisamos atacar normalmente? No entanto, seguiram o plano divino até o fim. Esta persistência lembra a determinação posterior de enviar 30.000 guerreiros para conquistar Ai após uma derrota inicial. A lição é clara: muitas vezes desistimos um dia antes do milagre acontecer. Quem sabe quantas muralhas teriam caído em nossas vidas se tivéssemos perseverado por mais um dia, uma semana, um mês? Talvez você esteja no seu 6º dia de marcha ao redor de um problema aparentemente insolúvel. Um relacionamento em crise, uma dívida esmagadora, uma batalha contra vícios. Não desista agora. O 7º dia amanheceu diferente dos anteriores. Os israelitas se levantaram cedo, sabendo que aquele não seria apenas mais um dia de marcha silenciosa. Conforme as instruções divinas, deveriam circundar a cidade não apenas uma, mas 7 vezes. A tensão crescia a cada volta, os habitantes de Jericó provavelmente observando com uma mistura de escárnio e apreensão. Mas após completarem a 7ª volta, aconteceu algo extraordinário. Ao som unificado das trombetas e do grito de guerra, as imponentes muralhas simplesmente desabaram. Foi uma demonstração de poder que transcendia qualquer explicação natural. Assim como aqueles 36 israelitas mortos por causa de um único pecado haviam experimentado a seriedade divina, agora Jericó testemunhava sua potência. O momento do desabamento deve ter sido avassalador. Pedras e tijolos que por gerações representaram segurança, agora reduzidos a escombros em questão de instantes. O impossível tornava-se realidade diante dos olhos atônitos dos defensores da cidade. Esta imagem poderosa nos lembra que barreiras aparentemente insuperáveis podem cair instantaneamente quando o tempo divino se cumpre. Pense naqueles obstáculos em sua vida que parecem eternos: problemas de saúde crônicos, relacionamentos desgastados, situações financeiras sufocantes. A história de Jericó nos encoraja a manter a esperança, pois mesmo as estruturas mais sólidas podem ruir quando chega o momento certo. Com as muralhas caídas, a cidade ficou completamente exposta. Os 30.000 guerreiros para conquistar Ai, que posteriormente seriam mobilizados, representavam apenas parte da força total de Israel. Naquele momento, os soldados avançaram de todos os lados, concretizando o julgamento há muito pronunciado sobre os cananeus. É importante entender o contexto histórico e moral. Os povos de Canaã praticavam infanticídio ritual, prostituição cultica e outras abominações que, segundo o texto bíblico, haviam atingido um ponto irreversível. O julgamento não era arbitrário, mas resultado de séculos de práticas depravadas e oportunidades de arrependimento ignoradas. Em meio à destruição total, houve uma notável exceção. A casa de Raabe, identificada pelo cordão vermelho pendurado na janela, foi poupada conforme prometido. Em meio ao caos, os 2 espiões cumpriram sua palavra, resgatando a mulher e todos os seus familiares que se abrigaram ali. Este contraste marcante entre destruição total e resgate específico ilustra um princípio espiritual profundo. Mesmo em momentos de juízo,
a misericórdia encontra espaço para se manifestar. As 6 cidades de refúgio posteriormente estabelecidas seguiriam esse mesmo princípio, em meio à justiça severa, sempre há provisão para aqueles que buscam proteção no lugar certo. A cidade foi então completamente destruída, com uma advertência solene de Josué sobre qualquer tentativa de reconstruí-la. Todos os metais preciosos foram dedicados ao tesouro do santuário, conforme ordenado. Nenhum despojo pessoal deveria ser tomado, uma ordem que, quando desobedecida, traria graves consequências, como veremos. A queda de Jericó enviou uma mensagem clara para todos os povos vizinhos. O Deus de Israel não era como as divindades locais, limitadas e manipuláveis. Ali estava uma força completamente diferente, capaz de derrubar fortificações inexpugnáveis com simples gritos e sons de trombetas. A notícia dessa vitória miraculosa espalhou-se rapidamente, assim como a fama das 48 cidades dadas aos levitas se tornaria marca da presença de Deus por toda a terra. Após a estrondosa vitória em Jericó, o exército israelita avançou com confiança para sua próxima conquista, a cidade de Ai. Os espias enviados para avaliar a situação retornaram otimistas, sugerindo que apenas uma pequena força seria necessária para subjugar aquela cidade aparentemente insignificante. Contudo, para surpresa de todos, os guerreiros de Israel foram derrotados e forçados a recuar, deixando 36 israelitas mortos por causa de um único pecado que ninguém ainda conhecia. Este revés inesperado abalou profundamente a moral do povo e levou Josué a uma angustiante reflexão espiritual. Prostrado diante da Arca da Aliança, Josué buscou entender o motivo daquela humilhante derrota. A resposta divina foi direta: havia pecado no acampamento. Alguém desobedecera à ordem explícita de não tomar despojos de Jericó para si. Este episódio nos ensina uma lição fundamental sobre responsabilidade comunitária. Quantas vezes em nossas famílias, empresas ou igrejas, as ações secretas de um indivíduo acabam afetando todo o grupo? Como líderes contemporâneos de equipes corporativas descobrem, a integridade individual é inseparável do sucesso coletivo. Um funcionário desonesto pode comprometer a reputação de uma empresa inteira, assim como Acã comprometeu Israel. Seguindo instruções divinas, Josué iniciou um processo meticuloso para identificar o culpado. Primeiro por tribos, depois por clãs, famílias e finalmente indivíduos, até que Acã, filho de Carmi, foi apontado. Confrontado diretamente, ele confessou ter escondido um manto babilônico luxuoso, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro sob sua tenda. A cobiça pelos tesouros destinados exclusivamente ao santuário revelou uma falha de caráter que custaria muito mais que os itens roubados. Essa busca sistemática lembra o cuidado com que foram posteriormente designadas as 48 cidades dadas aos levitas. Nada na comunidade israelita era deixado ao acaso. A punição para o pecado de Acã foi severa e abrangente. Não apenas ele, mas toda sua família e posses foram levados ao vale de Açor, onde foram apedrejados e depois queimados. Para nossa sensibilidade moderna, tal punição pode parecer extrema, mas no contexto da conquista e do estabelecimento da nação, demonstrava a seriedade absoluta da obediência às instruções divinas. Enquanto se preparavam os 30.000 guerreiros para conquistar Ai em uma segunda tentativa, o episódio de Acã servia como solene advertência. A história nos convida a refletir: que mantos babilônicos temos escondido em nossas próprias tendas, compromissos secretos, falhas de caráter ou desonestidades que comprometem nossa integridade? Após a purificação do acampamento, Israel estava pronto para enfrentar novamente seu inimigo. O nome dado ao local da execução, Vale de Açor, significando Vale de Perturbação, tornava-se um memorial permanente das consequências de se quebrar o pacto com Deus. É interessante notar como este episódio contrasta com a misericórdia mostrada a Raabe. A prostituta cananeia que demonstrou fé foi incorporada à comunidade, enquanto o israelita que traiu a confiança foi removido dela. Este padrão seria reforçado mais tarde com o estabelecimento das 6 cidades de refúgio, que ofereciam proteção aos inocentes enquanto garantiam que a culpa genuína não ficasse impune. O equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia continua sendo um dos maiores desafios tanto para sociedades quanto para indivíduos.
Com o acampamento purificado após o incidente de Acã, Deus revelou a Josué uma nova estratégia para conquistar Ai. Diferente do método sobrenatural usado em Jericó, desta vez a abordagem seria militar, envolvendo uma emboscada inteligente. Foram mobilizados 30.000 guerreiros para conquistar Ai, posicionando-os estrategicamente durante a noite atrás da cidade. A diversidade de métodos empregados por Deus para entregar vitórias a Israel nos ensina uma lição valiosa. Não devemos limitar o Criador a um único padrão de ação. Às vezes, ele derruba muralhas miraculosamente. Outras vezes, nos orienta a usar sabedoria estratégica e nossos próprios recursos para vencer desafios. O plano foi executado com precisão. Josué liderou um grupo para atrair os defensores para fora da cidade, fingindo uma retirada semelhante à primeira batalha. Quando os homens de Ai saíram em perseguição, acreditando estar repetindo seu triunfo anterior, a emboscada foi acionada. Os israelitas escondidos entraram na cidade desprotegida, incendiando-a. A fumaça que subiu foi o sinal para o grupo de Josué reverter sua aparente fuga e contra-atacar. Cercados dos dois lados, os guerreiros de Ai foram completamente derrotados. Esta tática nos lembra como situações que inicialmente parecem derrotas podem ser transformadas em vitórias, assim como os 36 israelitas mortos por causa de um único pecado eventualmente levaram a uma purificação necessária do povo. Após a conquista de Ai, Josué cumpriu fielmente o mandamento deixado por Moisés de realizar uma cerimônia solene no vale entre os montes Ebal e Gerizim. Ali, construiu um altar, ofereceu sacrifícios e fez uma leitura pública da lei diante de todo Israel. Este momento de renovação espiritual era essencial para manter o foco do povo em meio às sucessivas batalhas. Da mesma forma, em nossas próprias campanhas, seja construindo uma carreira, criando filhos ou desenvolvendo um projeto importante, precisamos de momentos regulares para renovar nossos princípios fundamentais. Estabeleça em sua agenda momentos semanais de reflexão, como as 48 cidades dadas aos levitas serviam de pontos regulares de espiritualidade por toda a terra. As notícias sobre as conquistas israelitas se espalharam rapidamente pela região, provocando diferentes reações. Enquanto alguns reis cananeus formavam alianças militares para enfrentar a ameaça comum, os habitantes de Gibeão escolheram um caminho diferente. Em uma elaborada farsa, apresentaram-se como viajantes de uma terra distante, com roupas gastas e pão embolorado como evidência. Buscavam um tratado de paz que os poupasse do destino de Jericó e Ai. Infelizmente, Josué e os líderes não consultaram o Senhor, tomando uma decisão apressada que os obrigaria a honrar um acordo obtido por engano. Esse episódio nos ensina sobre a importância de buscar orientação divina antes de decisões importantes, um princípio que teria poupado muitas dores de cabeça tanto a Josué quanto a nós hoje. Com o avanço das conquistas, uma coalizão de 5 reis amorreus atacou Gibeão como punição por sua aliança com Israel. Obrigado pelo tratado a defender seus novos aliados, Josué liderou um ataque relâmpago contra os agressores. Foi nesta batalha que ocorreu o famoso episódio do dia em que o sol parou, quando Deus estendeu a luz do dia para permitir uma vitória completa. As campanhas militares prosseguiram pelo sul e depois pelo norte de Canaã, com Israel derrotando sucessivamente os principais reinos da região. Em todas essas batalhas, Josué seguia rigorosamente as instruções recebidas, lembrando-se talvez das 6 cidades de refúgio que estabeleceria, símbolos de que mesmo em tempos de guerra havia lugar para misericórdia e proteção planejada para os inocentes. Após anos de intensa campanha militar, chegava o momento de consolidar as conquistas e distribuir a terra entre as tribos. Josué, já idoso mas ainda firme em sua liderança, supervisionou a divisão territorial conforme as orientações divinas recebidas. A distribuição não foi aleatória, mas cuidadosamente planejada para que cada tribo recebesse sua porção de acordo com seu tamanho e necessidades. Entre as primeiras providências esteve a designação das 48 cidades dadas aos levitas, estrategicamente distribuídas por todo o território para garantir assistência espiritual a todos os israelitas. Somaram-se a estas as 6 cidades de refúgio, destinadas a proteger aqueles que cometessem homicídio acidental enquanto aguardavam julgamento justo. A renovação da aliança entre Deus e Israel foi um dos momentos mais solenes deste período.
Reunindo todas as tribos em Siquém, Josué relembrou a jornada histórica desde os tempos de Abraão até aquele momento de estabelecimento na terra prometida. O discurso culminou com um desafio direto: escolham hoje a quem vão servir. Era uma decisão que cada geração precisaria tomar novamente. Este momento nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas fundamentais. Em um mundo cheio de opções e caminhos possíveis, definir claramente nossas prioridades é essencial. Assim como Israel teve que decidir entre seguir a Deus ou os ídolos locais, somos convidados diariamente a escolher entre valores superficiais e princípios permanentes. A resposta do povo foi enfática: serviriam ao Senhor que os libertara do Egito e lhes entregará a terra. Como testemunha deste compromisso, Josué ergueu uma grande pedra sob o carvalho do santuário. Esta pedra memorial não era muito diferente, em seu propósito, daquela lição sobre os 36 israelitas mortos por causa de um único pecado. Ambas serviam como lembretes físicos de verdades espirituais que não deveriam ser esquecidas. A prática de criar memoriais tangíveis para compromissos importantes continua relevante. Em sua jornada pessoal, que pedras você tem erguido como marcos de decisões significativas? Algumas famílias mantêm objetos especiais que representam compromissos importantes. Empresas criam documentos de missão e visão. Indivíduos tatuam datas ou símbolos representativos de viradas de vida. O livro de Josué termina relatando o cumprimento fiel das promessas divinas. Nenhuma das boas promessas que o Senhor tinha feito falhou, todas se cumpriram. Esta declaração contrasta dramaticamente com o episódio dos gibeonitas, que enganaram os israelitas por estes não terem consultado adequadamente a Deus. Enquanto as palavras humanas podem ser manipuladas ou quebradas, as promessas divinas permanecem inabaláveis. Esta certeza sustentou Israel durante os tempos turbulentos que viriam nos próximos séculos. Da mesma forma, em nosso mundo de contratos quebrados e compromissos voláteis, podemos encontrar segurança ao fundamentar nossas vidas em princípios permanentes. Como os 30.000 guerreiros para conquistar e seguiram instruções precisas para alcançar vitória, nossa fidelidade a princípios sólidos nos ajuda a navegar por tempos incertos. Com a missão cumprida, Josué se despediu de seu povo com palavras de encorajamento e advertência. Ele sabia que a verdadeira batalha não era apenas conquistar o território, mas manter a fidelidade à aliança através das gerações. O líder que havia testemunhado tantos milagres, desde a abertura do Mar Vermelho até a queda das muralhas de Jericó, agora enfatizava que o maior desafio estava por vir: viver diariamente segundo os princípios da lei em uma terra de abundância. É frequentemente mais difícil manter a integridade na prosperidade do que na adversidade. Quantos de nós já não experimentamos o relaxamento de valores após conquistar objetivos arduamente perseguidos? Como Israel descobriria em breve, a tentação de adaptar-se às culturas vizinhas seria constante, assim como enfrentamos hoje a pressão para abandonar princípios em nome da conveniência ou aceitação social. O que aprendemos com a história de Jericó vai muito além de uma simples narrativa bíblica. Estamos diante de um relato que atravessa milênios para nos ensinar sobre fé, coragem e o poder transformador da confiança em algo maior que nós mesmos. Quando olhamos para aqueles 36 israelitas mortos por causa de um único pecado, compreendemos o peso da responsabilidade individual dentro de uma comunidade. Quando contemplamos a estratégia dos 30.000 guerreiros para conquistar Ai, descobrimos o valor da perseverança e da adaptação estratégica. Mas a verdadeira pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Será que continuará construindo muralhas em sua própria vida, barreiras de orgulho, medo ou desconfiança, ou permitirá que caiam para dar lugar a algo novo? Quantas Jericós você tem enfrentado sem a estratégia correta? Talvez seja a hora de circular silenciosamente em oração, aguardando o momento certo para o grito de vitória. Pense nas Raabes que existem em sua jornada, pessoas improváveis que Deus colocou para abrir portas que pareciam trancadas. Como você tem tratado essas conexões? E quanto aos Acãs, aquelas pequenas desobediências escondidas que podem comprometer toda uma conquista? Está disposto a enfrentar essas áreas com honestidade hoje? A história de Jericó nos desafia a viver com a mesma intencionalidade com que os levitas ocuparam suas 48 cidades espalhadas pela terra prometida.
Cada área de sua vida, relacionamentos, carreira, finanças, saúde, precisa ser conquistada e administrada com propósito. As 6 cidades de refúgio nos lembram que sempre há espaço para recomeçar quando nos voltamos para a direção certa. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer continuar descobrindo como aplicar essas antigas verdades em sua vida moderna, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série que está transformando vidas ao redor do mundo. Afinal, as muralhas de Jericó caíram há milhares de anos, mas as lições daquela conquista ainda ecoam para quem tem ouvidos para ouvir. E você, está pronto para derrubar suas próprias muralhas?